Ó, contando, né, Rê? Dia 6 começa a cair nas contas das pessoas o dinheiro, o novo auxílio, o novo Vale Gás, o novo Auxílio Brasil, o novo Vale Gás, o novo Vale Diesel, 2 parcelas para os caminhoneiros de Vale Diesel. Tudo isso, esse respiro, entra agora em agosto. Então, o governo está jogando tudo o que tem para poder trazer essa sensação de melhora de bem-estar econômico para tentar, assim, também mudar o cenário eleitoral. E aí é que vem a segunda etapa, para mim, a mais importante dessa apuração da Renata Agostini, porque mostra que o outro lado entendeu que não dá para ficar jogando parado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informa a Renata Agostini, vai antecipar anúncios, metas, planos, inclusive retomada de Bolsa Família com um valor ampliado e também de um programa que se tornou célebre na gestão do PT, o Minha Casa, Minha Vida. A Renata Agostini traz para vocês aí o plano de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai para a rua oficialmente agora com mais pressa por conta dessa saída, desse fôlego do governo Jair Bolsonaro na economia. Rê. Perfeito. Gente, o que a Dani trouxe agora foi usado, inclusive, por um integrante da campanha para me explicar esse momento. Olha, a gente entende que Lula não pode mais jogar parado. Ele estava jogando parado, mas não dá mais. Ele tem que marcar gol. E o que significa isso? Ele tem que mostrar para as pessoas, acenar para frente. Não adianta só ficar com aquela ideia de uma memória boa que as pessoas têm. Ele tem o chamado recall, né? A memória das pessoas do governo Lula, ela é positiva, mas isso é visto a essa altura como insuficiente. Tem que mostrar para as pessoas, de forma concreta, o que será, caso ele vença, um novo governo Lula. E isso passa por dar concretude a esses planos, a essas diretrizes que foram acenadas lá atrás, mas que agora as pessoas têm que entender. Então tá bom, então se o Lula for eleito, o que acontece? Olha, vai ter aqui um Bolsa Família ampliado. Bolsa Família, sim, é o termo que eles usam. Eles estão olhando para esse termo de Auxílio Brasil que o Bolsonaro está usando e não gostam do plano antigo, Bolsa Família, que dá a cara do PT. Eles usam, eu achei muito interessante, Dani. Olha, o problema do Bolsonaro é que ele está fazendo movimentos inteligentes, mas ele está disputando com o pai da coisa, que é a cara que Lula deu ao Bolsa Família. Então, o Bolsa Família, gente, que ele é ampliado, porque a ideia do PT é que ele atinja um número maior de pessoas. Muita gente entrou, infelizmente, né, para a linha da pobreza. Muita gente está na fila, então eles querem endereçar isso e o valor. E aí eu conversei muito sobre isso, mas aí os R$600 que vocês miravam, vocês já perderam, porque o mesmo Bolsonaro está falando que mantém R$600 caso ele seja eleito. Mas aí a gente tem que indicar para R$600 mais a composição da inflação. Então, mirando algo ali na casa, pelo menos, os números ainda estão sendo feitos, mas jogando aí algo que vá para casa de 650. Por que eles ainda não estão cravando nem nos bastidores? Gente, isso é importante. Porque eles entenderam que eles precisam, sim, que a campanha de Lula entregue essas promessas de forma mais clara, mas eles estão correndo para finalizar o programa de governo. Vocês viram aqui no 360 há algumas semanas as diretrizes do programa de governo, inclusive ajustes que foram feitos, mas lembra, e abrir para sugestões. Foram cerca de 15 mil sugestões de militantes, associações, de diversas pessoas. Eles estão olhando, compilando tudo isso e correndo para que haja a finalização desse programa de governo, de fato, o programa ali alentado, até meados de agosto. Por quê? 16 de agosto começa a propaganda eleitoral e um pouco, 2 semanas à frente, ali por volta do dia 26, começa a campanha na TV. E a ideia é que o Lula comece a falar sobre essas metas concretas, não só nos comícios, né, no corpo a corpo na rua, mas que a propaganda na TV comece a martelar isso, mostrar o que seria esse governo do PT. E achei muito interessante porque, claro, perguntei, né, Dani, e o tal do aceno ao mercado, né, e a questão, o teto de gastos que tanto Lula é cobrado. Não está no radar. A gente precisa entregar promessas e metas que tragam voto. E o que está na mira, então? As metas do Bolsa Família, metas para o FIES, metas para o ProUni, meta para o Minha Casa Minha Vida. O governo Jair Bolsonaro também rebatizou, mas eles usam todos os nomes antigos. Resgatar esses programas que ficaram muito marcados na era do PT e mostrar que o PT quer jogar para frente, entregar mais e sinalizar para as pessoas o que elas podem esperar. Também muito importante, lugares em que eles entendem que tem que avançar. Por exemplo, o agro. Já nas últimas semanas,
um movimento mais intenso, capitaneado inclusive por Geraldo Alckmin, vice de Lula, para fazer conexões, para fazer conversas com esse setor, trazer grandes nomes do empresariado, inclusive, né, ligados ao agro, para perto da campanha, mas eles entendem que precisam incluir nessa rodada de anúncios concretos também algo para o agro. Por exemplo, Plano Safra. Então, isso tem de entrar de forma mais clara. E, por fim, também achei muito interessante a área ambiental. Quando eles terminaram o documento das diretrizes, eles fizeram um ajuste, a gente contou aqui, incluindo uma meta de desmatamento líquido zero na parte ambiental. E eles acham que precisam encorpar mais agora durante a campanha, porque é uma forma de trazer, primeiro, o discurso de Lula perto do eleitorado jovem, que está entregando uma vantagem para Lula, mas eles querem consolidar isso e também conectar essa questão da pauta ambiental com a ideia de que Lula quer reconectar o Brasil com a comunidade internacional, que cobrou muito durante o governo Bolsonaro a ausência de metas e de compromissos nessa área. Dani.